capítulo de número 6. Josué 6, a partir do verso 1. Aprove a minha responsabilidade de entregar a você a palavra de Deus. Sabe que hoje estava escalada para ministrar a palavra a pastora Bianca, a minha excelentíssima esposa, mas ela não está muito legal. Peço a sua oração pela saúde dela. Nada muito grave em nome de Jesus, mas ela não está muito legal. Então, eu vou estar ministrando hoje e em breve ela vai estar ministrando a palavra do Senhor conosco. Josué 6, 1. É o Marcelo? Não, filho, isso aqui é no final. Isso, obrigado, viu? Eu acho que ela falou, pastor, você esqueceu desse recado. Obrigado, filho, isso é no final, tá? Glória a Deus. Josué 6, 1. Estarei lendo da Almeida Revista e Atualizada. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vou ler de novo. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó, o seu rei e os seus valentes. Agora segura aí, vai no capítulo 7, próximo capítulo. Estamos no capítulo 6 de Josué. Você vai no capítulo 7 de Josué, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Verso 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregardes nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos como ficar além do Jordão. Até aqui. Senhor, obrigado por essa noite. Há uma responsabilidade de eu entregar a tua palavra. Eu não estava escalado para isso, mas aprove ao Senhor que acontecesse. E glória ao Senhor, que havia uma palavra em meu coração. Eu peço que o Senhor use a minha vida agora diante da igreja do Senhor. Há uma palavra tão séria, uma palavra pastoral. E eu peço que o Senhor use a minha vida. Abra o coração dos teus filhos, aqueles que o Senhor comprou com alto preço, preço de sangue, Senhor. Que o Senhor morreu na cruz por cada um deles. Que o Senhor nos remide de todo pecado. O Senhor é quem tem o poder de transformar a nossa vida. O Senhor tem o poder de falar com cada um, Senhor, segundo a tua vontade. Eu te peço, usa a minha vida, Senhor. Que nada venha atrapalhar a obra que o Senhor tem a fazer nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Queridos, esse texto é um texto um pouco forte. Está falando aqui de Josué. E eu já preguei esse texto algumas vezes. E eu quero trabalhar nessa noite sobre o tema santificai-vos hoje. Santificai-vos hoje.
Deixa eu explicar a você o que está acontecendo aqui. No capítulo 6, nós falamos sobre a vitória do povo de Deus, o povo de Israel, sobre a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade fortificada com altos muros resistentes. E o povo de Deus precisava entrar, precisava ali batalhar, precisava vencer aquela batalha. Depois eu peço que você, por favor, leia na sua casa o capítulo de número 6 e o capítulo de número 7. Mas o texto diz que Deus promete a vitória ao povo, eles vão para a batalha e vencem a batalha. Eles seguem a ordem de Deus. O texto diz que eles marcham em silêncio ao redor da cidade por 7 dias. Por 6 dias eles marcham em silêncio e no 7 eles tocam trombetas e os muros caem. Todos conhecem esse texto. Então eles entram ali e saem vitoriosos, se cumpre uma promessa de Deus. Mas chega no capítulo de número 7, e agora eles já estão mais encorajados. Agora eles já viram a mão de Deus operando sobre eles. Eles viram que Deus era com eles. Eles viram o sobrenatural de Deus. E isso trouxe a eles um ânimo diferente, uma fé diferente, uma coragem diferente, uma estima diferente. E eles vão batalhar agora contra uma outra cidade, uma cidade chamada Ai. Isso nem nome de cidade é. Ai. Eles vão batalhar contra uma cidade chamada Ai, que comparada a Jericó, era uma cidade pequena, era uma cidade frágil, aparentemente fácil de se derrotar. Tinha menos recursos, pequena, frágil. Acabamos de vencer uma grande batalha, acabamos de enfrentar um desafio muito maior, vai ser fácil, vai ser tranquilo. Havia uma palavra de vitória sobre eles, Deus dizendo, ó, eu vou estar com vocês, eu vou entregar o inimigo de vocês nas mãos de vocês. Então, eles vão para essa batalha, mas nessa batalha, eles saem derrotados. Nesta batalha, eles saem envergonhados. E nós temos muito a aprender com essa palavra. Há muitas lições que nós podemos aprender nesse texto, então eu peço a sua atenção. Não deixe que nada tire a sua atenção em nome de Jesus. Há uma palavra de Deus, uma palavra pastoral. Deixa eu explicar a você o que é uma palavra pastoral. Há muitos pastores que são pastores itinerantes. O que significa isso? O pastor que ele vem aqui hoje, prega. Vamos imaginar que amanhã ele vai em outra igreja e prega. Depois, no outro domingo, ele vai em outra igreja e prega. E normal, na Bíblia, isso é normal, faz parte. Mas um pastor nunca pode chegar e exortar as ovelhas de outro pastor. Eu vou usar um exemplo, eu vou pregar lá na Comunidade Leste, eu não vou sair exortando a igreja, porque a igreja tem pastor para exortá-los. Mas eu tenho a responsabilidade de entregar a palavra de Deus, aquilo que Deus mandou falar. Mas o pastor normalmente é quem corrige, quem direciona, quem tem essa responsabilidade. E há algumas palavras que são palavras de correção. Algumas palavras são palavras de instrução pastoral para a ovelha de Deus. As ovelhas de Deus. E esta é uma palavra pastoral para a nossa comunidade. Não é uma palavra evangelística. Não é uma palavra apenas para ganhar almas. É uma palavra para nós olharmos como igreja para a nossa vida. O texto fala sobre o povo de Deus. O texto não está falando sobre aqueles que estão lá fora. O texto está falando de coisas que aconteceram em meio ao povo de Deus e que é muito provável que esteja acontecendo em nosso meio. Esteja acontecendo na sua casa, esteja acontecendo no seu casamento, esteja acontecendo na sua vida pessoal. E o Senhor nos chama nessa noite a olhar para esta palavra e ver algumas coisas que nós podemos estar fazendo. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é: nunca menospreze o adversário. Responda comigo, você que pode. Nunca menospreze o adversário. Eu imagino que você já deve ter visto na internet por aí algumas pessoas que correm maratona. Queridos, correr agora está na moda, já percebeu? Antigamente tudo era futebol, só tinha futebol, né? Agora correr está na... Quem é que corre? Levanta a mão. Quem é que corre? Mas assim, corre mesmo. Olha lá, glória a Deus. Eu acho que uma só. Tem mais alguns irmãos aí, mas acho que não estão aqui.
né? Que corre, que tem uma frequência de viver uma vida aí no atletismo ou de corrida, está correndo 5 km, está correndo 10 km, está correndo uma maratona, né? Eu já corri e agora, querido, para voltar, só a graça, né? Eu estou correndo de correr, né? Que esse frio, eu estou correndo de correr. Fala, vamos correr, estou correndo, né? Você me chama para qualquer coisa, mas para correr, eu corro. E nós vemos que está na moda, né? Mas você já viu muitas vezes numa maratona, a pessoa vai e passa todo aquele percurso correndo. E quando ela chega no final, ela dá uma vacilada. E ela acha que ela já ganhou. Então o que ela faz? Ela diminui o ritmo. E quando ela olha e ela percebe de repente, alguém aumenta ali a sua intensidade. Nos últimos metros, passa e chega em primeiro lugar. Já vemos muitas corridas de carro, de moto, em que a pessoa vai, luta o percurso todo, não sei quantos quilômetros. Chega no final, já vimos lá a pessoa empina, a pessoa solta as mãos, a pessoa faz alguma coisa. E quando ela vai ver, ela fica desapercebida. E aí então ela perde tudo aquilo que ela batalhou para conquistar. Não foi apenas os 42 quilômetros da maratona. Não foi apenas ali o tempo daquela corrida. Porque para chegar em 42 quilômetros, para chegar em um primeiro lugar, houve muito tempo de treinamento, de preparação, de abstenção de alimento, de noites bem dormidas, enfim. Uma grande preparação e de repente uma vacilada e tudo cai por terra. Então nós nunca podemos menosprezar o adversário. O texto diz que José mandou espias à cidade de Ai. Ele disse, olha, vai lá e vejam a terra, vejam o que tem lá, olhem os inimigos deles. E como eles já haviam sido vencedores agora há pouco tempo sobre Jericó, agora eles então vão para essa cidade e veem, olha, não é tranquilo, a cidade é pequena. A cidade parece frágil. Olha, vai ser fácil nós sairmos vitoriosos. Então o que eles fazem? Os espias voltam com uma mensagem dizendo, olha, não precisa levar muita gente. Nós não vamos precisar de muita força para nós conseguirmos sair vitoriosos. Olha o verso de número 2 e 3 que diz assim, enviando pois Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai, não fatigueis ali todo o povo. O que ele está querendo dizer? Olha, vocês não precisam se cansar, não precisa fazer tanta força, não fiquem tranquilos. Por quê? Porque os inimigos são poucos. Eu quero dizer algo a você. Perdão. A confiança em si mesmo é tão perigosa quanto a desconfiança ou a baixa estima. A confiança em si mesmo é tão perigosa quanto a desconfiança ou a baixa estima. Você conhece alguém com estima baixa? Baixa estima. A pessoa que tudo ela está se lamentando. A pessoa que tudo ela acha que vai dar ruim. Tudo vai dar errado. Tudo ela não pode. Tudo ela não consegue. Tudo ela não é capaz. Tudo ela diz, ai, não vai dar certo. Se você enviar uma pessoa dessa como espia, normalmente essa pessoa vai voltar dizendo, ó, não vai dar certo. Os inimigos são muitos, os inimigos são grandes e são pessoas pessimistas, são pessoas de estima baixa, são pessoas que não confiam em si. Agora você conhece pessoas desconfiadas? Desconfiadas? Pessoas que desconfiam de tudo. Pessoas que de tudo ficam esperando, não, mas tem alguma coisa por trás. Não, mas tem... É como que diz um ditado... agora fugiu o nome. Cachorro, não sei o que, não abana o rabo. Como é que chama? Ixi, essa eu não conhecia não, Vaz. Essa não, pega essa aí. Tem mais, não era essa, mas agora aprendemos também. Como que é? Não.
Não, vai surgindo outras aí, mas é mais ou menos isso. É mais ou menos o seguinte: quando você já foi ferido, quando você já foi machucado, quando você já foi enganado, você não fica. Sabe o cachorrinho quando você bate nele? Não é, ninguém bate em cachorro, mas por favor entenda. O cachorrinho que já apanhou muito, ele não fica abanando o rapão para todo mundo. Por quê? Porque ele já é veiaco, ele já fica esperando alguma coisa para morder, alguma coisa de mal vai acontecer. Então ele não abana o rabo para qualquer um. Mas tem gente que já foi machucado e agora é desconfiado de tudo. Tudo a pessoa já acha, não, tudo ela procura um porém, tudo ela procura um porquê. E tem a pessoa confiante em si mesma. A pessoa que talvez é talentosa, a pessoa que talvez já conquistou algumas coisas e agora ela tudo acha que é a força das suas mãos. Preste atenção nisso, queridos. A confiança em si mesmo é tão perigosa quanto a desconfiança ou a baixa estima. Você precisa entender, este povo aqui acabou de vencer uma batalha, mas o Senhor era com eles. O Senhor é quem os abençoou. O Senhor é quem disse: eu estarei com vocês, eu entregarei na mão de vocês. E agora eles foram dizendo: ó, tira esse povo, dá folga para eles, não precisa fazer força, a cidade é pequena, fiquem tranquilos. Eles menosprezaram o adversário. Talvez você precise tomar decisões na sua vida e aparentemente aos seus olhos está tudo bem, e aí você então vacila, você não ora mais, você não busca mais direção de Deus. Talvez você tenha condições físicas, condições financeiras, preste atenção nisso em nome de Jesus. Eu quero falar com você que está precisando fazer negócio. Você precisa tomar decisões na sua vida, e baseado nas suas condições você toma a decisão, e já não mais segundo a direção que Deus te deu. Porque primeiro Deus te abençoou, agora você conquistou, e agora você acha que você pode caminhar sozinho. Vigie por causa do seu tamanho, não comemore vitórias antes do tempo. Isso é livramento para a tua vida. Ouça a voz de Deus em nome de Jesus. Talvez Deus até já te deu condição de ter, até você tem condição de fazer, mas não é de Deus para a sua vida nesse momento. Então tome cuidado. Verso 4 e verso 5, lê comigo. O texto diz assim: assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram, desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O povo de Deus foi derrotado. E por que eles ficaram tão decepcionados? Porque havia uma palavra de vitória sobre eles. Havia uma palavra de vitória, havia uma palavra de conquista. É como se Deus tivesse dito: vão que vocês vão conquistar, vão que vocês vão vencer. Então eles vão e são derrotados, ficam desesperados. Josué se lamenta a derrota. Então Josué vai consultar ao Senhor dizendo: Senhor, o que é que está acontecendo? Senhor, o que é que o Senhor está fazendo? Senhor, por que é que eu estou passando por isso? E o texto diz então que o povo se prostra, o povo se lamenta, mas Deus dá uma resposta. Eu quero dizer a você que está sofrendo percas na sua vida, olha comigo por favor, o verso de número 10, projeta aqui para mim por favor, para nós lermos juntos, verso de número 10, Josué 7:10 diz assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Levanta-te. Por que é que você está aí prostrado? Por que é que você está aí se lamentando? Ah, pastor, mas onde está Deus? Parece que Deus não está vendo as minhas necessidades. Parece que eu vou usar um exemplo aqui. Compartilhamos situações, sofrimento de saúde física, pessoas passando por dificuldades e pedindo oração, pedindo socorro. E aí talvez alguns questionam: onde está Deus? Por que Deus permite? Deus falou que ia abençoar, por que isto está acontecendo?
Eu quero falar com você que está vivendo dias difíceis, dias de derrota. Em nome de Jesus, não fique prostrado. Em nome de Jesus, levante-se hoje, queridos. Ficar prostrado não é para você, assim como Elias na caverna, que entra e se esconde. Deus vai falar com ele e diz: o que você está fazendo aí? Não foi para isso que eu te chamei. Eu não estou menosprezando a tua dor, as suas necessidades, mas eu quero dizer a você que ficar prostrado não é o seu lugar. Agora, tem um porquê, talvez, de que algumas coisas estão acontecendo na sua vida. O segundo ponto que eu quero trabalhar com você é consequências do pecado escondido. Consequências do pecado escondido. Verso de número 11 diz assim, vamos ler o 10 e o 11? Projeta para mim, por favor, o 10. Eu quero ler mais uma vez. Olha só o que diz, olha, acompanha comigo. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado sobre o teu rosto? Por quê? Porque Josué foi lamentar para Deus. Por que o Senhor nos permitiu a derrota? O Senhor disse que nós seríamos vitoriosos. O que está acontecendo? Olha a resposta de Deus, verso 11. Deus diz assim, olha, Israel pecou. Quem é Israel? Povo de Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Deus traz a resposta dizendo, sabe por que vocês estão sofrendo o que estão sofrendo? Eu havia prometido que vocês sairiam vitoriosos. E vocês foram confiantes na minha palavra, mas há um problema no meio de vocês. Alguém do meio do arraial, alguém do meio de vocês pecou. Uma pessoa pecou, e quando uma pessoa pecou, ele diz, Israel pecou. Violaram a minha aliança. Pastor, o que é pecado, pastor? Pecado é transgredir a lei de Deus. É uma transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. E Deus não admite o pecado. Sabe por que Deus não admite o pecado? Porque Deus entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não viva no pecado, mas tenha vida eterna. Jesus morreu por causa do meu pecado. Jesus morreu por causa do seu pecado. Quando eu vivo uma vida de pecado, eu faço com que a morte de Jesus na cruz seja em vão. Quando eu vivo uma vida entregue aos meus desejos e os meus pecados, é como se aquilo que Jesus fez e tudo que ele sofreu, tudo que ele viveu, tudo fosse em vão. Então Deus diz, olha, vocês violaram a minha lei, transgrediram a minha palavra, vocês dissimularam. Ele diz assim, olha, até debaixo da sua bagagem o puseram. Deixa eu explicar aqui a você o que está acontecendo, preste atenção. Josué 6,18, projeta para mim, por favor. Deus já tinha avisado, eu quero avisar você em nome de Jesus como homem de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele não faz nada sem antes avisar, usar os seus profetas. Josué 6,18 diz assim, então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Deus estava dizendo assim, ó, quando vocês entrarem e saírem vitoriosos, não tomem nada para vocês. Não tomem nada do que é consagrado, isso não é para vocês, isso é pecado, isso não pertence a vocês. Não toquem no que não é de Deus, porque está amaldiçoado e vai amaldiçoar a vida de vocês. Capítulo 6, verso 18, Deus avisou. Capítulo 7, o povo entra para a batalha em Ai. Então o que eles fazem? Então eles, ali no capítulo 6, eles já tinham pecado. E quando eles entram no capítulo 7, então em Ai, agora o Senhor os traz a consequência do seu pecado. Amados, eu quero dizer a você em nome de Jesus, tome cuidado com aquilo que você tem vivido.
Satanás se apresenta a Deus. Deus pergunta para ele: você conhece o meu servo Jó? E qual foi a resposta dele? Eu o conheço. Deus diz: é um homem bom, reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Sabe o que é integridade? Integridade, Carol, é o que você faz quando ninguém está vendo. Integridade é o que o Tiago faz, é ser uma pessoa íntegra quando ninguém está vendo. Ser íntegro é ser uma pessoa honesta, correta, reta, quando ninguém está vendo. Porque quando eu estou na frente da Bianca, quando eu estou na frente de vocês, é fácil ser bom. Mas quem nós somos quando ninguém está vendo? Quem é você quando não está perto do seu marido? Quem é você quando não está perto da sua esposa? Quem é você com o celular na mão? Quem é você na tela do computador? Quem é você no WhatsApp? Quem é você no seu trabalho? Quem somos nós quando ninguém está vendo? Isso é integridade. Deus fala: Jó, o meu servo, é um homem bom, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás usa uma ferramenta para nos escravizar, para nos prender, que é o pecado. Amados, quem aqui nunca pecou e se sentiu envergonhado de pedir algo para Deus? Você peca, e aí você tem o desejo de viver algo, uma promessa, um sonho, mas você se sente acusado. Aquele sentimento que Satanás joga na sua cara, dizendo: olha o que você está fazendo, olha quem você é, olha o que você faz. E aí você não se sente merecedor daquilo, e na verdade não somos. Tudo vem do Senhor para nós. Mas então o pecado é uma ferramenta do adversário para te impedir de viver a vontade de Deus. Eu quero dizer a você: há alguma área que tem nos prendido, há alguma área que tem nos feito pecar, há alguma área em sua vida que talvez tenha te condenado. Você vê a mão de Deus sobre você, você vê a promessa de Deus sobre você, mas você não consegue se libertar de um pecado. Quando você vê, já foi, ninguém viu, ninguém descobriu, está debaixo do tapete. A gente coloca uma roupa bonita, perfume cheiroso, umas palavras bonitas, chega na igreja e ninguém sabe quem somos. Mas o Senhor sabe quem nós somos no nosso íntimo. O Senhor sabe quem somos no trabalho. Você não precisa colocar uma senha tão difícil no teu celular. Você não precisa ter 2 celulares. Você não precisa esconder o histórico do seu computador. Conheço um casamento que não é daqui. O marido deixava um celular na empresa e um celular em casa. Os grupos em que você faz parte, as coisas que você esconde do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Jesus diz, a palavra do Senhor, Deus diz a Josué: o meu povo pecou. É por isso que está acontecendo, é por isso que vocês perderam a batalha. Sabe o que eu fico triste? Pensar que quantas coisas talvez Deus já quis fazer em tua vida, mas a nossa iniquidade, o nosso pecado afastou a bênção de Deus sobre a nossa vida. Talvez talvez Deus não chegou e disse a você: foi o teu pecado, como foi dito a Josué. Você não sabe, talvez o ano está passando e você está sofrendo derrotas, e você não se toca que é o teu pecado que está te escravizando. É o teu pecado que está te afligindo, é o teu pecado que não te faz vitorioso, é o teu pecado que não te faz mudar de vida. Mas quem sabe em nome de Jesus essa palavra veio para dizer a você que nenhum pecado te escravize, que nenhum pecado te impeça de viver aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Então Deus agora vem com uma palavra, porque Josué se lamenta e diz: Senhor, mas o que aconteceu? O Senhor disse que iria conosco, o Senhor disse que abençoaria, e agora nós fomos e saímos derrotados, saímos envergonhados, saímos corridos. Deus disse: o meu povo pecou. Mas agora o verso 13 diz assim: dispõe-te,
santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Deus diz: há coisas condenadas em nosso meio, e ao inimigo vocês não poderão resistir, enquanto não eliminardes o pecado em vosso meio. Então a palavra do Senhor diz assim: olha, santificai-vos hoje. O que é santidade, pastor? Como é que eu me santifico? A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. Ser santo não é ser perfeito, porque não há ninguém perfeito. Mas ser santo é se abster de uma vida de pecado. Cada um de nós somos atraídos por algo. Cada um de nós sabe aonde é tentado, sabe quais são aquilo que já fez de pecado, e aonde Satanás então tenta o prender, o atrair para o erro, para te escravizar. Então o meu conselho a você nessa noite é: se abstenha, procure buscar mais do Senhor, procure acordar quem sabe das madrugadas, procure quem sabe ler mais a palavra do Senhor, procure mais buscar ao Senhor em tempos de jejum, quem sabe essas músicas que trazem a você lembranças do passado, quem sabe essas músicas que trazem a você um desejo sexual, um desejo por coisas que não fazem bem, que não abençoam a tua alma. Quem sabe você pode jogar isso fora e começar a se alimentar de uma vida de adoração, de um tempo de adoração, de um tempo de devocional. Às vezes você está em algum ambiente e começa a tocar umas musiquinhas, já viu? E aí de repente aquele toquinho está na tua cabeça. E a hora que você vê, teu pezinho está fazendo assim, ó. Não é? Você fala: mas que coisa do inferno, isso não sai. Por quê? Nós somos aquilo que nós nos alimentamos, aquilo que nós ouvimos. Quem sabe você vive o teu dia ouvindo coisas que não te abençoam, ambientes que não te abençoam. Queridos, eu tenho uma palavra para pregar daqui uns dias sobre isso. Nós temos 7 dias na semana, amém? Quantos dias nós nos alimentamos da palavra de Deus? Temos 7 dias na semana. Alguém aqui consegue ficar sem uma refeição? Levanta a mão, quem fica sem uma refeição por dia? Tem gente que não janta. Tem gente que às vezes não toma um café, tem 3 no dia, né? Tem gente que não toma um café, tem gente que não almoça, tem gente que não... Mas quem aqui fica o dia inteiro sem comer? Nós precisamos. O nosso corpo precisa do alimento, o nosso corpo precisa de água. E queridos, a nossa vida espiritual é da mesma forma. Nós precisamos da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. Você precisa se alimentar da palavra do Senhor, é ela quem vai te sustentar. E o Senhor então diz a mim e a você: santificai-vos hoje. Há um chamado de Deus urgente para a minha vida e para a sua vida hoje, é: santifique-se hoje. Deus diz a Josué: há algo escondido na sua vida, há algo escondido no meio de Israel, e presta atenção nisso. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Eu quero chamar o louvor, por favor. Quero te fazer uma pergunta. Há algo escondido em sua vida? Algo que talvez o inimigo tenha usado para te prender, para te escravizar. Eu não quero que você saia daqui constrangido nessa noite. Quem sabe você está num caminho, num processo, conhecendo o Senhor e buscando mais de Deus para a sua vida, e com dificuldade de se libertar de algumas coisas. Quem sabe você já acha que nem tem condições mais, nem é capaz mais de abandonar algum vício, algum pecado, que há algum tempo está impregnado em você. E entra ano, passa ano e você não consegue se libertar. Mas você sabe
Você vê as promessas de Deus sobre a sua vida. Você viu Deus falando, olha, vai, faça, vai, viva. Mas de repente as coisas não saem, entra ano, sai ano, e as coisas ficam do mesmo jeito. Verso de número 19, projeta para mim, por favor. Você que pode, fique de pé. A palavra do Senhor diz assim: então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, e não me ocultes. Preste atenção. Deus fala com Josué. Josué chega em Acã, que era um homem do povo de Israel, do povo de Deus, e diz a ele, declara-me agora o que você fez e não me ocultes. Verso 20. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Verso 22, então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Até aqui. Essa é uma palavra de reflexão para nós. Como que está a sua vida? Como que está a sua casa? Como que está a sua família? Essa palavra não vem para nos acusar. Ela vem para nos alertar. Em nome de Jesus. Se há algo escondido em seu meio, quero refletir com você que talvez algo que você faça que você não se orgulha disso. Pastor, eu já tentei largar, eu já tentei parar, eu já tentei me libertar, mas eu não consigo. Eu quero dizer a você, o pecado de um homem, trouxe destruição sobre todo o povo. Quando Deus chega para dizer, Ele não diz a Josué, Acã pecou. Ele diz, Israel pecou. Olha para mim, você que é casado. Homem, eu quero falar com você em nome de Jesus. Você é o sacerdote da sua casa. Está sobre a sua vida a responsabilidade da sua casa. E se a sua casa vai bem, é responsabilidade sua. Deus chama mim como pastor. Deus chama mim como sacerdote do meu lar. Deus chama você como sacerdote do seu lar. Mulher, a palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher é doce, a mulher é sensível. A mulher é quem conduz os filhos, o marido. A minha oração é que você conduza a sua casa com sabedoria do Senhor em nome de Jesus. Que a sua casa não entre em destruição. Que a sua casa não entre em ruína em nome de Jesus. Que nós saiamos daqui entendendo que nós somos chamados para abençoar o nosso povo. Nossa esposa, marido, os filhos. Melhor é confessar desejo do que confessar pecado. Quem sabe você pode sair daqui e pedir ajuda para alguém. Quem sabe uma pessoa em que você conhece, que você confia, e você pode dizer, olha, eu preciso de ajuda. Eu estou entrando numa vida, estou cometendo alguns vícios. Um dia eu experimentei uma determinada droga, agora eu não consigo me libertar. Eu experimentei a prostituição, eu não consigo me libertar. Eu estou fazendo algumas coisas, estou desviando recursos de algumas coisas. Tem algumas coisas escondidas debaixo do tapete, agora eu não consigo nem trazer à tona.
quero dizer a você que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. E que essa mensagem sirva de um alerta para nós. Essa é uma noite de reconciliação, é uma noite de perdão. Nós vamos agora adorar ao Senhor. Eu quero convidar você a falar com o Senhor aí no seu lugar. Enquanto nós adoramos ao Senhor, eu convido você a falar com Deus aí onde você está. Quero expor você. Meu desejo não é expor você. Então aí onde você está, eu quero convidar você a pôr a mão no seu coração. Eu quero convidar você a falar com o Senhor enquanto nós continuaremos adorando. Eu convido você a falar com o Senhor aí no seu lugar. Se você precisa pedir perdão, você peça. Se você precisa liberar perdão, libere. Se você precisa, aquilo que você precisa abandonar, abandone em nome de Jesus. E diga: Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero me santificar em Tua presença. Eu quero viver uma vida de santidade. Eu quero mais do Senhor na minha vida. Põe em ordem a sua casa hoje, querido, em nome de Jesus. Você é o responsável pelo Teu povo. Não olhe para a ruína da sua casa, da sua vida e não aceite isso em nome de Jesus. Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego em Tuas mãos a nossa vida, Senhor, a nossa vida. Olha para cada homem, cada mulher nessa noite. O Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração. O Senhor sabe quem nós somos no secreto, quando ninguém está vendo, Senhor. E eu te peço agora, em nome de Jesus, visita a nossa vida, a nossa casa, o nosso corpo, nosso trabalho, as nossas finanças, o nosso casamento, todas as áreas da nossa vida nós entregamos em Tuas mãos agora. O Senhor sabe, Senhor, o Senhor ouve a oração dos Teus filhos. Fortaleça-os, liberte-os em nome de Jesus. Liberte-nos em nome de Jesus. Que haja cura, Senhor, em nosso meio.
que haja transformação, Senhor, em nosso meio, em nome de Jesus. Santificai-vos hoje, em nome de Jesus. Deus te chama para um novo tempo. Deus te chama para um tempo de conserto. Deus te chama para um tempo de santidade. Coloque a sua casa em ordem hoje. Abandone o pecado hoje. Não deixe que a ruína chegue e bate a tua porta. Não perca o seu casamento. Não perca os seus filhos. Não perca o seu emprego. Não deixe que a vergonha bata a tua porta, em nome de Jesus. Põe em ordem a tua casa hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu espero que você tenha sido alimentado pela palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero passar aqui rapidamente. Acredito que são um recado. Isso. Rapidamente. Pode ficar em pé que eu já vou despedir você. Por favor, projeta aqui para mim, filha. Isso. Queridos, está chegando o retiro de mulheres. Pode dar glória a Deus por isso, mulherada? Que coisa boa, né? Tiveram aí o retiro no ano passado, o retiro de mulheres. E nesse ano, o tema será algo novo está nascendo. Isaías 43:19. Dias 3, 4 e 5 de outubro. Primeira semana de outubro agora. Queridos, vai ser na mesma chácara do retiro de homens, uma chácara abençoada, tá? Uma piscina maravilhosa, um espaço muito bom, tem ar-condicionado em todos os quartos, tá? Muitos colchões, então assim, tudo preparado com muito carinho para você, mulher. Se inicia então no dia 3, que é na sexta-feira. O que eu quero pedir a você? Como funciona? Sexta-feira você chega, não vai ter o culto, não tem nenhuma programação espiritual, porque espiritual não, né? Mas não tem nenhuma liturgia assim de culto, por quê? Porque terá um tempo de jantar. Então as mulheres vão chegar e ter uma janta, um tempo de mesa, de conversa e de comunhão. No sábado já começa, dia 4, as programações, né? Café da manhã, aí tem culto, almoço, tarde livre, aí tem culto e depois a janta no final do dia. Domingo de manhã tem o café da manhã, tem o culto da manhã e depois o almoço. No domingo, dia 5, não terá culto aqui na igreja no período da manhã. Então preste já atenção, vamos estar avisando melhor. Mas não terá culto aqui na igreja na manhã, porque vamos estar todos juntos reunidos à noite, igual foi no retiro de homens. Dia 5 é o culto de ceia do Senhor. Então vamos estar todos juntos aqui na ceia do Senhor. Amém? Todos entenderam? Então preste atenção, mulheres. Olha, será um tempo abençoador. Quem foi no último viu que tempo bom é. Quem foi no dos homens viu como foi maravilhoso. Então, mulher, não deixe de participar. Homem, envie a sua esposa, abençoe ela para esse tempo de descanso, para esse tempo de alimento. Você vai ficar bem, você vai ficar vivo, fica tranquilo. Amém, queridos? Sabia que tem uns homens que dão trabalho, uma esposa vai fazer alguma coisa, né? Tem uns homens que chegam aqui, no final de semana, emagrece. Chega aqui com a camisa toda amassada, cabelo despenteado, uma coisa de louco. Não, vai dar tudo certo, fiquem tranquilos, vai ser uma bênção. Amém? Glória a Deus. Então, homem, envia sua esposa. Pastor, qual é o valor? R$220, tá bom? Isso é para todo o retiro, toda a alimentação, jantar na sexta, café da manhã sábado, almoço sábado, jantar no sábado, café da manhã domingo e almoço no domingo. Sem contar o lugar e tudo que você vai viver lá. Nós parcelamos em 3 vezes sem acréscimo no cartão para quem deseja, precisa. Então você pode pagar no dinheiro, no Pix ou no cartão. Quem for fazer a inscrição, já procura lá a irmã Gislaine, já faça a sua inscrição. Até o dia, se eu não me engano, dia 14 de setembro é 220, porque até lá eu preciso mais ou menos fechar a quantidade de mulheres que vai ter para a pastora organizar tudo. Passou do dia 14, vai para 250. Isso não é para a gente ganhar dinheiro, isso é para você fazer até o dia 14, tá bom? Então faça a sua inscrição até o dia 14 de setembro, não deixe
para a última hora. Já estamos parcelando no cartão, você já pode fazer a sua inscrição. Amém? Estenda as suas mãos para cá, deixa eu despedir você em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, pela tua presença, pela palavra do Senhor. Hoje uma palavra de confronto, uma palavra de correção, uma palavra de alerta, mas a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz que ilumina o nosso caminho. Que o Senhor nos leve em paz e segurança para a nossa casa, nos dê uma noite de sono restauradora. Abençoa, Senhor, a nossa vida, nossa casa, nossa família. Que nós tenhamos, Pai, um final de noite de sono abençoado, um domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, toda semana na tua presença. E que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje, sempre, sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: vão em paz e que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. O meu melhor